Continuação da leitura do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Tudo se penetra. A leitura dos clássicos, que não nos falam de poentes, temem se tornado inteligíveis, muito poentes, em todas as suas cores. Há uma relação entre a competência sintática, pela qual se distingue e avalia dos seres, dos sons e das formas, e a capacidade de compreender quando o azul do céu é realmente verde, e que parte do amarelo existe no verde azul do céu. No fundo é a mesma coisa a capacidade de distinguir e de se utilizar. Sem sintaxe não há emoção duradoura. A imortalidade é uma função dos gramáticos. Ler é sonhar que mão de outrem. Ler mal e por alto é libertarmos-nos da mão que nos conduz. A superficialidade da erudição é o melhor modo de ler bem e ser profundo. Que coisa tão reles e baixa que é a vida! Repara que para ser baixa e reles baixa basta não a quereres, ser-te dada, nada depender da sua vontade, nem mesmo da sua ilusão, da tua vontade. Morrer é sermos outros totalmente. Por isso o suicídio é uma covardia, é entregarmos-nos totalmente à vida. A arte é um esquivar-se a agir ou a viver. A arte é a expressão intelectual da emoção, distinta da vida, que é a expressão volitiva da emoção. O que não temos, ou não ousamos, ou não conseguimos, podemos possuí-lo em sonho. E é com esse sonho que fazemos arte. Outras vezes, a emoção é tal ponto forte que, embora reduzida a ação que a reduziu, não a satisfaz. Com a emoção que sobra, que ficou inexpressa na vida, se forma a obra de arte. Assim, há dois tipos de artista, o que exprime o que não tem e o que exprime o que sobrou do que teve. Fazer uma obra e reconhecê-la má, depois de feita, é uma das tragédias da alma. Sobretudo é grande quando se reconhece que essa obra é a melhor que se podia fazer. Mas, ao ir escrever uma obra, saber de antemão que ela tende a ser imperfeita e falhada, ao está-la escrevendo, estar vendo que ela é imperfeita e falhada. Isto é o máximo da tortura e da humilhação do espírito. Não só os versos que escrevo sinto que não me satisfazem, mas sei que os versos que estou para escrever não me satisfarão também. Sei-o tanto filosoficamente como carnalmente, por uma entrevisão obscura e gladiolaba. Por que escrevo então? Porque, pregador que sou da renúncia, eu não aprendi ainda a executá-la plenamente. Eu não aprendi a abdicar da tendência para o verso e para a prosa. Tenho de escrever como cumprindo um castigo, e o maior castigo é o de saber que o que escrevo resulta inteiramente fútil, falhado e incerto. Em criança eu escrevia já versos, então escrevia versos muito maus, mas julgava-os perfeitos. Nunca mais tornarei a ter o prazer falso de produzir obra perfeita. O que escrevo hoje é muito melhor, é melhor mesmo, do que o que poderiam escrever os melhores, mas está infinitamente abaixo daquilo que eu, não sei porquê, eu sinto que podia, ou talvez seja que devia escrever. Eu choro sobre os meus versos maus da infância, como sobre uma criança morta, um filho morto, uma última esperança que se fosse. Quanto mais avançamos na vida, mais nos convencemos de duas verdades que todavia se contradizem. A primeira é de que, perante a realidade da vida, soam pálidas todas as ficções de literatura e da arte. Dão, é certo, um prazer mais nobre do que os da vida. Porém, são como os sonhos, em que sentimos sentimentos que na vida não se sentem, e se conjugam formas que na vida se não encontram. São contudo sonhos de que se acorda, que não constituem memórias nem saudades, com que vivamos depois uma segunda vida. A segunda é de que, sendo o desejo de toda a alma nobre o percorrer a vida por inteiro, ter experiência de todas as coisas, de todos os lugares e de todos os sentimentos vividos, e sendo isto impossível, a vida só subjetivamente pode ser vivida por inteiro, só negada pode ser vivida na sua substância total. Estas duas verdades são irredutíveis uma à outra. O sábio
abster-se-á de as querer conjugar, e abster-se-á também de repudiar uma ou outra. Terá contudo que seguir uma, saudoso da que não segue, ou repudiar ambas, erguendo-se acima de si mesmo no nirvana próprio. Feliz quem não exige da vida mais do que ela espontaneamente lhe dá, guiando-se pelo instinto dos gatos, que buscam o sol quando há sol, e quando não há sol ou calor, onde quer que esteja, feliz quem abdica da sua personalidade pela imaginação, e se deleita na contemplação das vidas alheias, vivendo não todas as impressões, mas o espetáculo externo de todas as impressões alheias. Feliz, por fim, que esse abdica de tudo, e a quem, porque abdicou de tudo, nada pode ser tirado nem diminuído. O Campônio, o leitor das novelas, o puro asceta, esses são felizes na vida, porque são esses três que abdicam da personalidade, um porque vive no instinto, que é impessoal, outro porque vive na imaginação, que é o esquecimento, e o terceiro não vive, e não tendo morrido, dorme. Nada me satisfaz, nada me consola, tudo que haja sido quer que não me sacia. Eu não quero ter a alma e não quero abdicar dela. Desejo o que não desejo e abdico do que não tenho. Eu não posso ser nada nem tudo, sou a ponte de passagem entre o que não tenho e o que não quero. A tristeza solene que habita em todas as coisas grandes, nos píncaros, como nas grandes vidas, nas noites profundas, como nos poemas eternos. Podemos morrer se apenas amamos. Só uma vez eu fui verdadeiramente amado. Simpatias tive-as sempre, e de todos. Nem ao mais casual tem sido fácil ser grosseiro, ou ser brusco, ou ser até frio para comigo. Algumas simpatias tive que, com o auxílio meu, poderia, pelo menos talvez, ter se convertido em amor ou afeto. Nunca tive paciência ou atenção do espírito para sequer desejar empregar esse esforço. A princípio de observar isto em mim, eu julguei, tanto nos desconhecemos, que havia neste caso da minha alma uma razão de timidez. Mas depois descobri que não havia um tédio das emoções. Diferente do tédio da vida, uma impaciência de me ligar a qualquer sentimento contínuo, sobretudo quando houvesse de se lhe atrelar um esforço prosseguido. Para quê? Pensava em mim o que não pensa. Eu tenho a sutileza bastante, o tato psicológico suficiente para saber o como do como. Sempre me escapou esse cômodo como. A minha fraqueza de vontade começou sempre por ser uma fraqueza da vontade de ter vontade. Assim me sucedeu nas emoções, como me sucede na inteligência e na vontade mesma, e em tudo quanto é vida. Mas daquela vez em que uma malícia da oportunidade me fez julgar que amava e verificar deveras que era amado, eu fiquei primeiro estonteado e confuso, como se me caíra uma sorte grande em moeda inconversível. Fiquei depois, como ninguém é humano sem o ser, levemente envaidecido. Esta emoção, porém, me parecia a mais natural, passou rapidamente. Sucedeu-se um sentimento difícil de definir, mas em que se salientavam incomodamente as sensações de tédio, de humilhação e de fadiga. De tédio, como se o destino me houvesse imposto uma tarefa em serões desconhecidos. De tédio, como se o novo dever, o de uma horrorosa reciprocidade, me fosse dado como a ironia de um privilégio que eu me teria ainda que maçar, agradecendo ao destino. De tédio, como se me não bastasse a monotonia inconsciente da vida, para agora se lhe sobrepor a monotonia obrigatória de um sentimento definido. E de humilhação, sim, de humilhação. Eu tardei em perceber que vinha um sentimento aparentemente tão pouco justificado pela sua causa. O amor a ser armado deveria ter-me aparecido. Deveria ter-me engrandecido ou envaidecido de alguém reparar atentamente para minha existência como ser amável.
mais à parte o breve momento do real envaidecimento, em que, todavia, não sei se o pasmo teve mais parte do que a própria vaidade. A humilhação foi a sensação que recebi de mim. Senti que me era dada uma espécie de prêmio destinado a outrem. Prêmio, sim, de valia para quem naturalmente merecesse. Mas fadiga, sobretudo fadiga que passa o tédio. Compreendi então uma frase de Chateaubriand que sempre me enganara por falta de experiência de mim mesmo. De Chateaubriand, figurando-se em René. Amarem-no, cansava-o. On le fatiguait en l'âme. Leiman. Conheci com pasmo que isto representava uma experiência idêntica à minha, e cuja verdade, portanto, eu não tinha o direito de negar. A fadiga de ser amado deveras. A fadiga de sermos o objeto do fardo das emoções alheias. Converter quem quisera ver-me livre, sempre livre, no moço dos fretes das responsabilidades de corresponder, da decência de se não afastar, para que se não suponha que se é príncipe das emoções e se renega o máximo de uma alma humana pode dar, a fadiga de se nos tornar a existência de uma coisa dependente, de um absoluto, de uma relação com o sentimento de outrem. A fadiga de, em todo caso, ter forçosamente que sentir, ter forçosamente ainda que sem reciprocidade, que amar um pouco também. Passou de mim, como até mim veio, esse episódio na sombra. Hoje não resta dela nada. Nem na minha inteligência, nem na minha emoção. Não me trouxe experiência alguma que eu não pudesse ter deduzido das leis da vida humana, cujo conhecimento instintivo albergo em mim porque sou humano. Não me deu nem prazer que eu recorde com tristeza, ou pesar que eu lembre com tristeza também. Tenho a impressão de que foi uma coisa que li algures, um incidente sucedido a outrem, novela de que li metade, e de que a outra metade faltou. Sem que me importasse que faltasse, pois até onde li estava certa e, embora não tivesse sentido, tal era já que lhe não poderia ter sentido a parte faltante, qualquer que fosse o seu enredo. Resta-me apenas uma gratidão a quem me amou, mas é uma gratidão abstrata, pasmada, mais da inteligência do que de qualquer emoção. Eu tenho pena que alguém tivesse tido pena pela minha causa. É disso que tenho pena, e não tenho pena de mais nada. Não é natural que a vida me traga outro encontro com as emoções naturais. Quase desejo que apareça para ver como sinto dessa segunda vez, depois de ter atravessado toda a extensa análise da primeira experiência. É possível que sinta menos, é também possível que sinta mais. Se o destino der, que o dê. Sobre as emoções tenho curiosidade, sobre os fatos, quaisquer que venham a ser, eu não tenho curiosidade alguma. Não se subordinar a nada, nem a um homem, nem a um amor, nem a uma ideia. Ter aquela independência longínqua que consiste em não crer na verdade, nem se a houvesse na utilidade do conhecimento dela. Tal é o estado em que, parece-me, deve decorrer para consigo mesma a vida íntima e intelectual dos que não vivem sem pensar. Pertencer, eis a banalidade. Credo ideal, mulher ou profissão, tudo isso é a cela e as algemas. Ser é estar livre. A mesma ambição se vão orgulho e paixão. É um fardo. Não nos orgulharíamos se compreendêssemos que é um cordel pelo qual nos puxam. Não, nem ligações conosco, livres de nós como dos outros. Contemplativos sem êxtase, pensadores sem conclusão, viveremos libertos de Deus o pequeno intervalo que a distração dos algozes concede ao nosso êxtase na parada. Temos amanhã a guilhotina. Se a não tivéssemos amanhã, tê-la-íamos depois de amanhã. Passeemos ao sol repouso antes do fim, ignorantes voluntariamente dos propósitos e dos perseguimentos. O sol dourará nossas caras sem rugas, e a brisa terá a frescura de quem
deixar de esperar. Atiro a caneta pela secretária fora e ela rola, regressando, sem que eu a apanhe, pelo declive onde trabalho. Senti tudo de repente e a minha alegria manifesta-se por um gesto da raiva que não sinto. Notas para uma regra de vida. Precisar de dominar os outros é precisar dos outros. O chefe é um dependente. Aumentar a personalidade sem incluir nela nada alheio, nem pedindo aos outros, nem mandando nos outros, mas sendo outros quando outros são precisos. Reduzir a necessidade ao mínimo, para quem em nada dependamos de outrem. É certo que em absoluto esta vida é impossível, mas não é impossível relativamente. Consideremos um dono de escritório. Ele tem a obrigação de poder dispensar toda a gente, tem a obrigação de saber escrever a máquina, de saber contabilidade, de saber varrer o escritório. Que sua dependência dos outros seja, portanto, só uma necessidade de não perder tempo, e não uma necessidade de incompetência própria. Que diga ao praticante, vai deitar esta carta no correio, porque não quer perder tempo de levá-la e deitá-la no correio, mas não porque não saiba onde é o correio. Que diga ao empregado, vá tratar desse assunto ali, porque não quer perder o tempo de o tratar, mas não porque não saiba tratá-lo. Nenhum prêmio certo tem a virtude, nenhum castigo certo o pecado, e nem seria justo que houvesse tal prêmio ou tal castigo. Virtude ou pecado são manifestações inevitáveis de organismos condenados a um ou ao outro, servindo a pena de serem bons ou a pena de serem maus. Por isso, todas as religiões colocam as recompensas e os castigos merecidos por quem, nada sendo nem podendo, nada pôde merecer, e em outros mundos de que nenhuma ciência pode dar notícia, de que nenhuma fé pode transmitir a visão. Abdiquemos, pois, de toda a crença sincera, como de toda a preocupação de influir em outrem. A vida, disse Tarde, Jean Gabriel Detarde, viveu de 1843 a 1904, era um sociólogo e criminologista francês. É uma busca do impossível através do inútil. Busquemos sempre o impossível, porque tal é o nosso fado. Busquemo-los, porque, através do inútil, porque não passa caminho por outro ponto. Acendamos, porém, a consciência de que nada buscamos que possa observar-se ou obter-se, de que por nada passamos que mereça um carinho ou uma saudade. Cansamo-nos de tudo, exceto de compreender, disse o escoliasta. Compreendamos sempre, e façamos por tecer astuciosamente capelas ou grinaldas, que hão de murchar também as flores espectrais dessa compreensão. Cansamo-nos de tudo, exceto de compreender. O sentido da frase é por vezes difícil de atingir. Cansamo-nos de pensar para chegar a uma conclusão, porque quanto mais se pensa, mais se analisa, mais se distingue, menos se chega a uma conclusão. Caímos então naquele estado de inércia em que os mais que queremos é compreender bem o que é exposto, uma atitude estética, por isso sabemos compreender sem nos interessar, sem que nos importe que o compreendido seja ou não verdadeiro, sem que vejamos mais do que compreendamos senão a forma exata como foi exposto, a posição de beleza racional que tem para nós. Cansamo-nos de pensar, de ter opiniões nossas, de querer pensar para agir. Não nos cansamos, porém, de ter ainda que transitoriamente as opiniões alheias, para o único fim de sentir o influxo e não sentir o impulso.